Maquete respiratória. Eu sou o Demerval, mas você pode me chamar de Demer. E hoje eu vou ensinar você a fazer uma maquete muito simples do nosso aparelho respiratório, mais especificamente o pulmão e o diafragma. O diafragma, ele é muito conhecido, é um músculo e todo mundo fala sobre ele. Mas como é que funciona e para que ele serve? Ele simplesmente é responsável pela entrada e saída de ar. Olha só! E todo mundo usa e abusa enquanto estiver vivo. Se você não usar o diafragma, significa que você já não vive mais. Então, a função desse diafragma é justamente criar uma pressão negativa dentro dos pulmões para o ar entrar. E ele volta para o lugar dele para o ar sair. E aí a gente tem esse ciclo de inspiração e expiração que nos mantém vivos. E hoje eu vou ensinar neste vídeo como é que a gente pode entender isso fazendo uma maquete. Por isso, eu tenho aqui uma garrafa PET de água mineral, de preferência água com gás, porque a garrafinha é um pouquinho mais firme. Água mineral de 500 ml. Um tubo de PET número 14. Olha só, antigamente eu fazia essa maquete com canudinho. O canudinho já de plástico, aquele mais fininho, ele inclusive a gente não consegue encontrar mais para comprar, porque foi proibido em muitos lugares, né? E para minha surpresa, eu fui procurar algum canudinho de papel para fazer esse vídeo e não e achei, na verdade, esse tubinho de PET que é usado para fazer pirulito. Então ele é bem firme, então é um material até melhor do que o canudinho com o qual eu fazia antigamente essa maquete. Então você consegue achar em loja de festa. Se não achar, pode fazer com canudinho de papel mesmo, ou se tiver aí na sua casa algum canudinho desses antigos, você pode também usar, tá? 2 balões de festa, número 9. E as ferramentas? Para fazer, eu vou usar um martelo, um preguinho, estilete e cola de silicone. Então vamos aqui, eu já sequei a garrafinha, já tirei a água lá dela, lá de dentro, e a primeira coisa que eu vou fazer é um furinho aqui na tampinha, por onde vai passar o tubinho de PET. Então eu vou pegar o martelo, eu vou mirar aqui no meio. Se não ficar bem no meio também não tem problema, mas tente fazer da melhor maneira possível. Cuidado só para não estragar sua mesa, então faça isso numa superfície que, se o preguinho vazar, não tenha problema de pegar. Aê, muito bem. A ideia aqui é só fazer o primeiro furinho. Por quê? Porque mesmo com esse furinho do prego, se você quiser usar um prego maior, também pode usar. Eu usei um prego bem pequeno aqui. Na verdade, é um prego que eu tinha aqui em casa. E aí, ó, fez um buraquinho. E agora, com o estilete, eu vou ter que cavar um pouquinho mais, para aumentar esse buraco para caber o nosso tubinho. Então, eu começo a fazer movimentos circulares para abrir. E aí eu consigo centralizar um pouco mais, se não ficou centralizado. Então, como você viu, eu primeiro furei com um preguinho, depois eu fui com estilete, fiz um buraquinho, e aí nesse buraquinho vai passar o nosso tubinho de PET. Aqui, você vai perceber, vai ficar dessa forma. E aqui, nesse buraquinho, não pode passar
ar. Então, por isso, eu vou pegar a cola de silicone e vou vedar na parte de dentro. Muito bem. Ó, coloquei então a cola aqui, vou deixar secar um pouquinho. E isso então eu vou reservar e vou deixar a cola secando aqui na tampinha. Então vamos deixar aqui de ladinho. E então, a garrafinha PET tem uma marquinha aqui bem na bundinha, bem na base. Então eu vou usar essa marquinha e vou cortar. Então vou usar o meu estilete. Cuidado para não se cortar, por favor. Crianças podem fazer, logicamente, sempre acompanhadas de algum adulto. Muito bem, ó, tirei a tampinha. Então, aqui está a nossa petzinha sem o fundo. Vamos reservar aqui do ladinho. E aí eu vou pegar os dois balões e vou tirar essa auréola aqui, né? Vou usar o estilete também. Um deles eu vou tirar bem pouquinho. O outro eu vou tirar um pouco mais para baixo aqui para ficar mais fácil. Logo, logo vocês vão ver por quê. Então, ó, é o tamanho que eu tirei de um que vai embaixo e o que vai dentro da garrafinha. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Aqui já está seco, legal. Agora eu vou ter que colar aqui e na outra ponta, na ponta de baixo do nosso tubinho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de silicone aqui nessa região e vou colar. Só cuidado para não tampar a parte do tubo. Briguei um pouco com a cola aqui, mas estamos aí. Coloquei um pouquinho de cola, então eu vou enfiar o tubinho ali no balão e vou tentar vedar. Aqui, ó. Eu coloco no meio mesmo. No meio, porque aí agora, essa parte lateral, a gente vai colocar cola e vai dobrar para justamente a gente vedar. Não pode entrar ar sem ser pelo canudinho. Então, coloco um pouco de cola aqui dentro, de um lado. E do outro. E dobra para frente e para trás. Aqui. Coloca um pouquinho de cola na própria pontinha do balão, de um lado e de outro. E aí, uma partezinha você vai virar para frente e a outra partezinha você pode virar para trás, para ter um acabamento razoável. A cola vai estar aqui vedando bem, muito bem, olha que legal que ficou. Esse aqui é o nosso pulmão. A gente tem dois pulmões, o direito e o esquerdo, mas aqui a gente vai representar o nosso pulmão apenas com um balão. Então, ó, que bacana que tá aqui. Agora, essa parte aqui você vai colocar dentro
da nossa PET, da nossa garrafinha. E vai tampar. Olha! Então, o nosso pulmão já está dentro aqui da nossa garrafinha, que é o nosso corpo. E agora vem a parte um pouco mais chata, um pouco mais difícil de fazer. Por quê? Porque você vai ter que pegar esse balão, o outro balão, vai ter que abrir e vai ter que encaixar aqui embaixo, tá? Então, vamos ver. Boa sorte para mim, porque também essa é a parte mais chata, porque ele fica querendo sair, mas vamos tentar fazer aqui. Então, ó, vou até afastar um pouquinho e vou colocar entre as minhas pernas aqui, você deve estar vendo aí no vídeo ainda, e encaixa aqui embaixo. Olha, foi de primeira dessa vez. Ajeita. Ajeita aqui, bonitinho. Muito bem. Olha aí, então, nós conseguimos colocar o nosso diafragma aqui, ó. Ele tem esse formato para dentro mesmo aqui. Ele tem um formato abaulado, então é só para a gente ter essa ideia aqui na nossa maquete. E agora sim, como é que funciona, Demerval? Como é que funciona? Como eu falei, o diafragma controla entrada e saída de ar, simplesmente controlando a pressão. Ele baixa, diminui a pressão interna do pulmão e o ar entra. Ele volta, a pressão volta para o lugar, o ar sai, simplesmente. Então, como é que mostra? Como é que a gente consegue ver nessa maquete? Aqui. Dentro, então, nós temos o nosso balão, que está representando os nossos pulmões. E esse balão aqui de baixo está representando o nosso diafragma. Então, percebe que se eu puxar esse balão de baixo, que representa o diafragma, o balão de dentro enche. Ele volta e o balão esvazia. Então, mais uma vez, eu puxo, o diafragma vai para baixo, o pulmão enche. Ele volta para o lugar e o ar sai e o pulmão se esvazia. Mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque sempre tem algo relacionado à voz humana aqui com o Fale com Demer. Se você não baixou meu e-book Aqueça Sua Voz em 15 minutos, ainda tem chance. Aqui na descrição do vídeo tem o link de acesso. Baixe agora mesmo. Até mais!